Bom dia, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Vamos para mais um momento aprender um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu quero convidar você a aprender um pouquinho sobre vocação, como vivendo uma vocação. E nós vamos usar a palavra de Deus com um personagem maravilhoso que nos remete sobre isso, sobre uma vocação muito forte, Jeremias. Por isso que eu quero convidar você a abrir em Jeremias, o capítulo 1. Nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre o que é viver uma vocação, como compreender, na verdade, o ser vocacionado, né? Muita gente tem muita dúvida sobre isso, né? Hoje nós queremos, do fundo do nosso coração, tentar tirar, né, um pouco mais dessa dúvida do coração de que, porventura, alguém que ainda a tenha, tá bom? Então, Jeremias capítulo 1. Para isso, eu gostaria de convidar você para orar. Vamos orar comigo? Pedindo ao Senhor que nos dê a oportunidade de estar com Ele em todo momento e principalmente obedecendo a sua palavra. Vamos orar comigo? Deus amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua bondade, a tua fidelidade, a tua sabedoria, ó Deus, em nossas vidas. Nós te agradecemos e queremos mais um momento que essa palavra seja especial para o nosso coração, porque precisamos dela em todo momento da nossa vida. Então, no nome de Jesus, nos abençoa, nos orienta para que possamos fazer tão somente a tua vontade. Hoje, nessa manhã, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar, ó Deus, aprendendo sobre o Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, vamos ler comigo a palavra que está no livro de Jeremias, no capítulo 1. Nós vamos observar aqui. Nós vamos falar um pouquinho até o versículo 10, mas para uma melhor compreensão vamos ler todo o capítulo, tá bom? Até o versículo 19. Diz assim a palavra do nosso Deus, no livro de Jeremias, capítulo 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, te escolhi. E antes que nascestes, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então eu disse: Senhor, Deus, eu não sei falar, pois sou apenas um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse: Põe as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derribares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. E a palavra do Senhor veio a mim: Jeremias, que estás vendo? E respondi: Estou vendo um ramo de amendoeira. Então o Senhor me disse: Viste bem, porque estou atento, para que a minha palavra se cumpra. Veio a mim novamente a palavra do Senhor pela 2ª vez. Que estás vendo? E eu respondi: Estou vendo uma panela fervendo que se inclina do norte para cá, ao que me disse o Senhor. Do norte se derramará uma catástrofe sobre todos os habitantes da terra, pois estou convocando todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono nas portas da entrada de Jerusalém, e virão contra todos os seus muros e em redor, e contra todas as cidades de Judá.
e pronunciarei contra eles os meus juízos por causa de todas as suas maldades, por me abandonarem, queimarem incenso a outros deuses e adorarem as obras das suas mãos. Prepara-te, levanta-te, dizendo-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não te apavores por causa deles, para que eu não faça com que te apavores na presença deles. Hoje te ponho como cidade fortificada e como coluna de ferro e muros de bronze, com toda a terra contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas não te vencerão, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Que palavra, digamos assim, para quem recebe, como Jeremias se sentia um menino, pesada, né? Jeremias que se sentia tão pequeno diante daqueles ali, e Deus disse, não se sinta pequeno diante deles, para que eu não permita que fiques apavorados juntamente com eles. Então, quem era Jeremias? Né? Quem era o profeta Jeremias? Então, vamos fazer uma introduçãozinha aqui histórica para que você compreenda acerca desse chamado. Diz assim, o pouco de relato que temos. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar a mensagem de Deus no ano 627 a.C. Ele morreu em 580 a.C. e provavelmente no Egito. Ele anunciou que Deus ia fazer cair uma terrível desgraça sobre os israelitas como castigo pelos seus pecados. Jeremias ainda vivia quando as suas profecias se cumpriram. Ele estava presente quando o rei Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém, incendiou o templo e levou como prisioneiro para a Babilônia o rei de Judá e grande parte do povo. Mas Jeremias disse que um dia os israelitas iam voltar e que seriam de novo uma nação. Jeremias amava profundamente o seu povo. Não era por prazer, mas por obrigação que ele anunciava que Deus ia castigar os israelitas. Mas a palavra de Deus era como um fogo no coração de Jeremias e ele não podia ficar calado quando afirma aí o capítulo 20, o versículo 9. Por outro lado, as autoridades e o povo não recebiam bem as mensagens de Jeremias. Ele foi rejeitado, perseguido e preso. O livro de Jeremias fala de um tempo no futuro em que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Essa aliança seria cumprida de livre e espontânea vontade, mas a lei de Deus estaria gravada no coração das pessoas. No capítulo 31, os versículos de 31 a 34, vai falar desse cumprimento. Então nós estamos diante de uma pessoa que recebeu um chamado especial. Em algumas Bíblias, o chamado de Jeremias é tratado como a vocação de Jeremias. Então, quando é que acontece um chamado? Quando você é impactado, quando alguma coisa extraordinária acontece na sua vida. E não é uma coisa que você busca, é uma coisa que acontece. Na maioria das vezes não é uma coisa que você quer, é uma coisa que acontece. É claro que vem dentro de um contexto maravilhoso. Você vê aqui que Jeremias ele é de uma família de profetas. Então, obviamente, Deus o escolhera dentre ali uma família que já louvava a Deus, que já engrandecia o nome do Senhor, dizendo o que o Senhor queria que dissesse, não dizendo o que as pessoas queriam ouvir, né? Então nós estamos diante de Jeremias aí na sua vocação, e ele vive essa vocação. Agora, uma das coisas que acontece para que a gente possa compreender o teor desse chamado, é que quando nós somos chamados por Deus, nós temos uma convicção de que Deus nos conhece de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Que acontece com Jeremias aí no versículo 5, né? Então Deus conhecia ele antes que ele se formasse no ventre materno. Já parou para pensar? Se Deus tem um propósito na tua vida, se tem um ministério para cumprir na tua vida, nem se preocupe, porque Deus lhe conhece desde antes de você ser formado no ventre. Já parou para pensar nisso? Outra coisa que Deus coloca aqui que é interessante. Quando ele se formou no ventre, Deus o separou.
Foi separado. Deus o conhecia antes de ser formado, uma vez formado, foi separado e constituído como profeta às nações. Como diz aí o versículo 5. Deus o conhecia, Deus o separou e Deus o constituiu como profeta às nações. Tudo isso antes do menino nascer. Que profundidade essa palavra, que vocação, que autoridade o Senhor colocava no coração de Jeremias para que ele fosse um excelente profeta. E como diz a história dele aqui, não era por amor que ele fazia isso. Não era por prazer, porque ele era apaixonado, ele amava profundamente o seu povo, mas a palavra de Deus ardia no coração dele, ele não podia ficar calado. Eu me lembro aqui do apóstolo Paulo, porque ele diz, pesa sobre mim a responsabilidade de pregar o evangelho. Se eu não fizer, eu estou em falha com Deus. Não tinha como agir diferente. É algo de dentro para fora, é uma necessidade de fazer a vontade de Deus acontecer. O que a gente vê diferente hoje nas vocações ou nas chamadas vocações de hoje. As pessoas querem fazer para mostrar que estão fazendo. E querem fazer porque têm vontade de fazer. Quando, na verdade, num chamado você vai fazer porque é uma obrigação fazer. E não é tudo aquilo que você quer fazer. É aquilo que é o que você tem que fazer. E aquilo, de uma maneira inexplicável, vai trazer uma comodidade para o teu coração. Uma ideia de que você está sendo útil a Deus. Uma ideia de que você está rendendo para o reino de Deus alguma coisa. Isso é viver uma verdadeira vocação. Isso é compreender o ser vocacionado. Pessoas não te tiram dessa visão. Visões diferentes, riquezas, dinheiro, status, não te tiram essa visão. Nada, nem ninguém tira essa visão de você. Porque você foi separado para fazer a vontade de Deus. E aí vem os adereços de Deus, como igreja, comunidade, né? Tudo aquilo que Ele quer usar você. A gente vê que Jeremias aqui, ele recebe uma palavra do Senhor que diz assim, antes de você ser formado eu te conhecia. E isso assusta ele. E quando você foi formado eu te separei. E depois que eu te separei eu te constituí como profeta às nações. Aí ele fica, preocupado com aquilo, porque no versículo 7, Deus o envia a todos. Deus diz, olha, não diga que é um menino, não diga que não sabe fazer, não diga que é pequeno, porque quem está te levantando para fazer sou eu. E Deus o enviou a todos. Ele diz assim no versículo 7, a quem eu enviar você irá. Então Deus ordena, a quem eu te ordenar falar, você vai falar. Não é o que você quer fazer, é o que você vai fazer, é o que você precisa fazer. É o que você precisa obedecer. Isso é o que é fantástico da palavra de Deus. As pessoas batem muito cabeça, perdem muito tempo lutando contra algo que é Deus que vai fazer você fazer. Lembra de Jonas? É algo determinado. Deus determinou que salvaria Nínive. Jonas sabia disso, que se aquela cidade mudasse de comportamento, Deus ia mudar também a sua palavra. Por isso ele não quis ir, porque a vontade dele é que aquelas pessoas morressem. Até Deus tratar o coração dele, que estava tão mal quanto aquela cidade. Aquela cidade não conhecia Deus, o profeta dele o conhecia. Então a gente vê aqui que ele é enviado, existe uma ordem sobre ele, mas só que quando Deus vê que ele está desanimado com aquela ordem, com aquele susto, com aquilo que estava acontecendo, porque ele, sendo de uma família de profeta, ele sabia do que Deus estava falando. Era algo sério, ele ia ser enviado às nações. Ele ia falar contra o seu povo, ele ia alertar o seu povo. Capítulo 2, ele vai se levantar trazendo uma profecia contra Jerusalém. Ela vai ser destruída, humilhada, maltratada. Então a gente vê aqui que Deus anima o coração dele, aqui no versículo 8. Mas não tema, eu estou contigo. Olha o que diz aí o versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ou seja, Jeremias, ele tremeu, ele amava o seu povo, ele ficou preocupado. O que ia acontecer com o povo, e justamente vai acontecer o que eu disser que aconteça. E ele ficou preocupado, mas eu disse, não temas, eu sou contigo, eu te livrarei. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, Ele
nos convoca, nos coloca em desafios difíceis, temerosos, em situações que a gente diz, Senhor da glória. Mas ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Vai fazer. E quando a gente começa a fazer, quando a gente depende de Deus, a gente vê como a sua mão é poderosa. E graças a ele, desde Jeremias, tantos homens de Deus foram levantados. Eu me alegro porque eu faço parte de uma nova geração de profetas. Eu sou profeta da minha geração. Assim como grandes homens de Deus no passado foram escolhidos nos seus séculos, qual é a minha preocupação hoje? Não vou me preocupar com os séculos passados. Séculos passados são para me dar subsídios de história de poder. Eu vou me preocupar em ser profeta na minha geração. O que Deus vai cobrar de mim não é o meu conhecimento do passado, nem tampouco o meu conhecimento do futuro. Deus vai cobrar de mim a minha responsabilidade do presente. Deus vai cobrar de você a sua responsabilidade do presente. Como tem sido tua conversa com Deus? Como tem sido o teu relacionamento com Deus? Como tem sido a tua vida? Se você pensa em ministério, se você pensa em servir a Deus, ou se você pensa ser um médico, seja o melhor. Se você pensa ser um psicólogo, seja o melhor. Tudo que você resolver fazer, faça o melhor, que também vai estar glorificando a Deus. Mas ministério é algo diferente. Você vai ser um porta-voz, você vai ser um canal de bênção. Então, não pode fazer diferente, não. Não pode fazer diferente. Tem que fazer aquilo que Deus mandar fazer. Tem que ser boca de Deus. Tem que ser bênção nessa nação. Então, Deus falou através dele. Eis que ponho na tua boca, diz o Senhor no versículo 9, as minhas palavras. Como é que você quer fazer a sua vontade e ter na sua boca as palavras de Deus? Tem que refletir sobre isso. Deus não vai te aceitar no ministério fazendo o que você quer fazer. Não tem como. Ministério é algo a ser seguido. Você pode ser qualquer coisa. Pode ser até digital influencer, como tem muitos aí que se dizem digital influencer. Essa nova, digamos assim, essa nova modalidade. Existem pessoas como digital influencer, influenciando o mundo. Para quê? Sua influência está servindo para quê? Às vezes eu me vejo pessoas falando de pessoas crentes. Digital influência. Influenciando para quê? A sua influência está valendo para quê? Seja o melhor. Tenha 1 milhão de seguidores, mas estão seguindo você por quê e para quê? Você tem que parar para pensar nisso. Tá certo? Porque para ser boca de Deus, para trabalhar em ministério, tem que ter na boca as palavras de Deus. Não são as suas palavras. Então, vocação tem uma diferença muito grande. Nós respeitamos todas as pessoas, inclusive suas vontades, porque Deus faz isso. Mas vocação, se você é chamado, se você é vocacionado, então é diferente. Primeiro que Deus te conhece, por isso que ele vai chamar. Jeremias estava no lugar certo, uma família de profetas. Ele vai chamar. E ele te conhece antes, você já nasceu ali naquela família com esse propósito de ser profeta. Depois, se você é gerado no ventre, ele já vai te separar e já vai te direcionar, constituir profeta às nações. E te dando autoridade de viver conforme o chamado que você recebeu. Que nessa manhã você pense sobre isso. Eu tenho um chamado, ou eu não tenho um chamado? Se eu tenho um chamado, eu preciso obedecer a Deus. Só obedecendo a Deus eu vou viver as incríveis experiências de um ministério. Assim como um ministro que trabalha para o presidente da República. Ele pode ser chamado e pode dizer não. Já viu algum ministro dizer não? Muito difícil, mas tem alguns que dizem.
Mas outros não, porque era o sonho, a realização de quem anda na política. Mais uma vez, ministro trabalha sendo porta-voz do chefe maior. Aqueles que não conseguem ser porta-voz nem trabalhar junto com o presidente da República são afastados ou pedem para sair. No ministério com Deus é a mesma coisa. Você pode ser chamado, pode dizer não. Como Jonas. Né? Pode dizer não. E depois você pode até justificar com Deus. É porque eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo. Eu não queria que aquele povo fosse perdoado. E Deus vai dizer para você, e quem disse que eu ia fazer o que você queria que eu fizesse? Assim como ele fez ali. Quer dizer que para essa plantinha, porque ela fez sombra para você, eu não podia deixá-la morrer. Mas eu tinha que deixar 120 mil pessoas morrer e ir para o inferno só porque você queria? Então nós temos que pensar nessa soberania de Deus. Temos que pensar em quem é Deus. E não podemos mudar nosso olhar para a direita nem para a esquerda nesse sentido. Se a sua estadia na igreja do Senhor for para receber convocação ao ministério, louvado seja Deus. Se for para ser crente, louvado seja Deus. Tem muitos que são crentes, sentadinhos, adoram a Deus, vão embora, pronto. Mas Deus sempre tem aqueles em que Deus coloca neles responsabilidades. Mesmo ele amando o povo, ele vai dizer a verdade. E diz a palavra, não era por prazer que ele dizia aquilo para os seus conterrâneos, mas sim por obrigação. Por quê? Porque ele falou através de Deus, e ele falava através de Deus, ele era porta-voz de Deus. Todos, para seguirem uma vocação, se tornarão porta-vozes de Deus. Os crentes, nós somos porta-voz de Deus. Então, como seria bom se no meio desses digitais influência aí, não influenciasse para a imoralidade, não influenciasse para o desrespeito, não influenciasse para as coisas do mundo, e sim influenciassem para as pessoas pararem, olharem para dentro de si, verem as suas necessidades e se voltarem para o seu Criador. Mas cada um tem sua vida. Eu quero concluir a minha palavra dizendo para você que com certeza estará ao alcance da minha voz, porque senão Deus não teria me levado para essa palavra. Se você é um vocacionado, seja bem-vindo. Louvado seja Deus por sua vida. E lembre-se, você é um vocacionado para essa geração. Não se preocupa com o passado, com o futuro. Não se preocupa com A, B ou C. Faz a tua parte. Seja o melhor. Procure ser o melhor. E o melhor na visão de Deus não é aquele que aparece. Pode até aparecer. Mas o melhor na visão de Deus é aquele que obedece. Que o Senhor possa tratar o nosso coração, que sejamos discípulos obedientes e com essa sensibilidade do chamado ou da vocação. Muitos têm perdido, têm passado batido. Não sabem o que estão fazendo, nem o que irão fazer. Porque nasci, porque estou aqui, para onde eu vou? São perguntas que são respondidas mediante o chamado do Senhor Jesus. Que Ele nos proteja, nos dê um domingo na sua presença e logo mais à noite estaremos aprendendo mais um pouquinho da palavra do nosso Deus, que é um bálsamo para a nossa alma. Deus abençoe você, que a graça do Senhor seja contigo.